Hey guys, how are you doing? É o Matheus aqui e ó, aula de hoje, primeira aula da semana, a gente vai falar um pouco sobre listening. Se você nunca ouviu essa palavra na sua vida, basicamente listening em inglês é sua habilidade de ouvir e entender o idioma. Isso aqui é uma das coisas que eu vejo muita gente falar que tem dificuldade. As pessoas falam, teacher, por exemplo, eu falo com você, eu entendo seu inglês, você fala devagar ali, seu tom, seu sotaque, é um sotaque que eu entendo, é um sotaque mais fácil. Mas, por exemplo, quando eu ligo um filme, quando eu ligo uma série, ou quando eu vou pra fora, quando eu vou viajar e eu tenho que falar com os nativos, é muito mais difícil. Eu não consigo entender, parece que é uma outra língua. Isso é devido à maneira errada que essa pessoa provavelmente praticou o listening dela. Tem uma maneira certa e muito mais eficiente que, se você aplicar, você também vai conseguir ver muito mais resultados com o seu ouvido. O que é seu ouvido? Com a sua habilidade de ouvir e entender o inglês da vida real. Aqui eu vou te mostrar a maneira que você pode utilizar aí no seu dia a dia, nos seus estudos, para conseguir melhorar seu listening, e a maneira errada também para você evitar e para você ver como a maioria das pessoas praticam isso aí, e que eu não considero uma maneira efetiva, fechou? Ó, eu dividi aqui em tópicos, eu vou mostrar aqui a minha tela no Word para você conseguir ver. Eu vou digitar e, se você tiver alguma dúvida, depois manda aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, pode se inscrever aqui embaixo, que toda terça e quinta eu faço aulas ao vivo para te ajudar aí na sua jornada com o seu inglês. Seja você um básico, seja você um intermediário, seja você um avançado. Para quem não sabe, o meu intuito aqui, tanto com o meu curso, tanto quanto o meu portal, quanto as aulas ao vivo aqui, é tirar você do zero, seja você uma pessoa que esteja do zero no inglês, ou você já tem uma base, mas quer melhorar, em menos de 18 meses. Então, em até 18 meses, se você colocar tudo que eu falo para vocês aqui nas aulas em prática, eu tenho certeza que você pode chegar lá. Eu tenho certeza que você pode virar uma pessoa que faz parte dos 5% dos brasileiros que realmente domina o idioma aqui no Brasil. Para quem não sabe, é muitas poucas pessoas realmente. Eu acho que 5% é a população que sabe inglês. Mas a população brasileira que é realmente fluente, eu acho que é 1%. São muitas poucas pessoas. E devido a isso é que tem muita gente aí perdendo oportunidade. Tem gente que, perde emprego, não consegue entrar, não consegue viajar. A pessoa não consegue realmente ter acesso a oportunidades que o mundo inteiro oferece. Então, ó, se você quiser se tornar essa pessoa, um cidadão do mundo, comece a assistir essas aulas aqui. E bora começar aqui com o conteúdo de verdade. Bora lá, galera, aqui ó, estamos na live 83, pra quem não sabe, já faz mais ou menos aí umas 40 e poucas semanas que eu já tô fazendo essas aulas aqui. Muita gente eu já ajudei, muita gente já conseguiu destravar o inglês em muito menos tempo, em menos de 18 meses, você também consegue. Então, ó, vamos lá, primeira parte aqui que eu quero destacar pra vocês sobre esse tema aqui de listening é sobre como não praticar o seu listening, ou seja, como que eu vejo a maioria das pessoas praticando. As pessoas pegam... Elas fazem geralmente, deixa eu só colocar isso aqui em letra menor. Em letra menor, ó, as pessoas geralmente pegam filmes completos, filmes, séries, músicas e começam a ouvir. E pensam que dessa forma elas vão evoluir no listening. Só que, cara, é o seguinte, quando você tá começando a aprender não só inglês, mas qualquer idioma, quando você ouve, por exemplo, um filme, ou uma série, ou uma música, as pessoas elas falam muito rápido, então aquilo passa a ser somente um barulho pra você. Tipo, você tá ouvindo lá uma música em inglês, cara... Tipo, beleza, às vezes você pega uma palavra aqui, uma palavra ali, mas eles estão falando muito rápido. Então, parece um barulho, não é tipo uma fala, é somente um barulho ali que você não tá entendendo basicamente nada. Às vezes você pega uma palavra ali ou uma expressão que a pessoa fala, mas no geral você não consegue. Então, ó, você não deve praticar dessa forma. Você não deve só praticar o seu listening pegando um filme lá e lendo a legenda dele em português e só, tipo, ouvindo o áudio. Você não deve praticar somente com série, só vendo a série lá e assistindo a legenda em português. Você não deve só pegar, por exemplo, uma música e tentar ouvir ela, tipo, e depois ver lá a tradução e beleza. Não é assim. Por quê? Porque assim você só tá praticando ouvindo barulho. Você não pode só praticar ouvindo barulho. Você tem que realmente parar, analisar, voltar, dar um replay,
pesquisar o vocabulário, colocar, anotar ele de alguma forma. E eu separei isso aqui em passos claros para você conseguir aplicar aí no seu dia a dia e eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Ó, inglês não é uma coisa que tipo, você precisa ter um dom para conseguir aprender. Não é uma coisa que só quem é inteligente consegue aprender. Não que você não seja inteligente. Mas, cara, todo mundo consegue. A única coisa que você precisa é de um método que realmente funcione. Se você pegar, por exemplo, se eu quiser aprender a tocar violão. Se eu pegar, tipo, eu acho que é desse jeito, eu acho que é dessa forma, eu não vou ter resultado. Mas se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que já testou um método, que já tentou, que já testou e conseguiu, se eu seguir o que ela fez, provavelmente as minhas chances de ter sucesso com o violão vão ser muito maiores. E é a mesma coisa com o inglês. Se você seguir um método que alguém já seguiu e que funcionou e que você goste, que você curta o processo do método dessa pessoa, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados também, fechou? Então, ó, como não praticar, você não vai... Isso aqui pode ser, ó, lembrando, isso aqui eu não tô falando pra você não fazer isso. Isso aqui, ó, vou colocar um PS aqui embaixo. Ó, você pode praticar o seu listening passivo, assim, não o seu ativo. Então, ó, primeiro, antes de eu explicar aqui como você deve estudar, eu vou só explicar a diferença entre listening passivo e listening ativo. Vamos lá, ó. Listening passivo, o que que é isso aqui, ó? É exatamente o que eu te expliquei aqui. Ou seja, quando você está fazendo algo que você já faria, mas você coloca em inglês. Por exemplo, sexta-feira eu vou assistir um filme aqui. Bom, eu poderia colocar em português, mas eu vou colocar em inglês. Isso aqui é um listening passivo. Eu só vou me divertir ali, mas pelo menos o áudio tá em inglês. Eu vou escutar uma música, prefiro que seja uma em inglês, listening passivo. Eu vou assistir uma série, eu vou, sei lá, listening passivo, você não tá estudando, você só tá em contato com o idioma. Agora o listening ativo é aquele listening, ou seja, aquele áudio que você escuta para e estuda. Ou seja, não é aquela coisa que você só tá em contato. Você realmente vai parar para estudar. E é essa forma de listening ativo que eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar um passo a passo para você seguir, para você realmente conseguir, depois de aplicar com consistência todos esses passos aqui, você vai ver um áudio e você vai conseguir entender muito mais. Cara, isso aqui é real, isso aqui é muito real. Eu lembro que quando eu comecei a aprender o idioma, eu tinha muita dificuldade com o inglês. Tipo, principalmente de entender os nativos falando. Eu lembro que eu tocava lá, eu sempre tentava arrumar, tipo, alguém pra falar inglês, de preferência de outros países, e, cara, era muito difícil entender essas pessoas. Aí eu pegava e fazia o quê? Eu dava um slow motion nos áudios, né? Ou seja, agora no WhatsApp a gente tem essa opção de você acelerar o áudio. Antes eu tinha que usar um programa, eu nem lembro que programa que era pra desacelerar, pra eu conseguir realmente pegar aqui que a pessoa tava falando. Só que depois de praticar todos esses passos aqui que eu vou te falar, hoje tá o contrário. Ontem eu tava assistindo não, eu tava ouvindo um podcast, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui, ó. No próprio podcast do iPhone, ó, eu tenho um aplicativo aqui, ó, que é o podcast, tá vendo? Ó, eita, fechou. Deixa eu colocar aqui. Aí, por exemplo, eu tava ouvindo... Ó, eu tava ouvindo um podcast desse cara. Aqui embaixo, ó, tem um botão, tá escrito 1, não sei se dá pra ver. Cara, eu ouço isso aqui no 2. Tipo assim, a velocidade do áudio é 2 vezes maior. Por quê? Porque o meu listening ficou muito mais aguçado depois de eu conseguir aplicar essas estratégias. Então, se você também aplicar com consistência, você vai ver que conforme o tempo passa, você vai conseguir entender muito mais as pessoas. E, quiçá, até acelerar os áudios, que nem a gente faz no português. Você, que áudio longo, que podcast longo. Você vai lá, coloca na velocidade dobrada e mesmo assim, você vai conseguir entender essas pessoas, fechou? Então, ó, eu vou te mostrar o passo a passo aqui. O que você tem que fazer? Primeiro, depois em segundo, depois em terceiro, depois em quarto, para você realmente conseguir adquirir e colocar o inglês no seu ouvido de forma que você consiga entender. Então bora lá que eu vou separar esses passos aqui para você. Ó, então aqui I chose 5 steps, ou seja, 5 passos para você seguir, para você praticar o seu listening de forma efetiva. Primeiro passo aqui, ó, the first one, letter A. Selecione um material curto e nivelado. É a primeira coisa que você vai fazer aqui. Ou seja, você não vai pegar um filme completo, você não vai pegar uma música completa, você não vai pegar
um podcast completo. Você vai pegar um material curto e do seu nível. Você não vai pegar uma coisa super avançada. Você vai achar um jeito ali, tem muito conteúdo na internet, inclusive no YouTube, em alguns blogs, em alguns sites. Você vai selecionar, por exemplo, tô começando do zero. Então você vai selecionar um conteúdo mais do zero. E depois você vai pegar um material curto, ou seja, não é de 5, 10, 15, 20 minutos. É uma coisa de até 3 minutos no máximo. 3 minutos, 1 minuto e meio. Por quê? Porque você vai realmente estudar esse material. Quando você tá ouvindo um filme, por exemplo, você só tá lá vendo 1 hora listening passivo. Agora, quando você quer pegar pra realmente estudar, tem que ser curto, cara. Então você vai pegar esse material, você vai selecionar, ele tem que ser curto, até 1 minuto e meio, 2 minutos, ele vai ser nivelado, e você vai pegar esse material, seja um áudio ou pode ser um vídeo também, e você vai pegar ele e ouvir. Peraí que tá meio travando aqui pra mim. E você vai ouvir ele sem legenda a primeira vez. Você só vai se acostumar com os sons ali. Então, por exemplo, eu selecionei um áudio aqui no meu celular, beleza. Eu vou ouvir ele primeiro. Tipo, vamos supor que tem 1 minuto. Beleza, eu vou ouvir e tentar prestar o máximo de atenção. Pera aí, deixa eu ver se eu pego alguma coisa. Eu posso pegar 0%. Tudo bem, não tem problema. Mas ele tem que ser do seu nível. Depois que você ouviu ele uma vez ou 2 vezes, pode ser, sem legenda nenhuma, você vai buscar a transcrição dele. Então, ó, não adianta ser qualquer, tipo, um áudio que alguém te manda no WhatsApp. Tem que ser alguma coisa que tenha transcrição. O que é a transcrição? É tudo ali que a pessoa tá falando. Ela também tem o que tá escrito embaixo. Então, por exemplo, música tem transcrição, pode pegar uma parte da música em específico, uma música do Bruno Mars. Eu acho que eu vou fazer essa aula com uma música do Bruno Mars, só pra vocês verem aqui na prática. Eu vou escolher uma música que eu gosto dele e eu mostro aqui pra vocês como funciona. Beleza, você vai buscar a transcrição, ou seja, tudo que a pessoa tá falando eu tenho em texto também. Agora, você vai pegar e estudar as expressões. Então, por exemplo, beleza, deixa eu ver aqui, tem 1 minuto e meio, tem no máximo 10 linhas aqui. Eu vou pegar as expressões que eu não conheço e vou começar a estudar. Por exemplo, tem uma expressão aqui, vamos supor a expressão talk to you later. Tá escrito lá, talk to you later. Beleza, eu não sei o que é isso, eu vou lá no Google, em algum blog, e seleciono. O que é isso aqui? Talk to you later. Aí eu vou lá, beleza, talk to you later é a gente se fala depois. Aí beleza, já vi as expressões e já estudei cada uma delas de acordo com a transcrição. Depois que eu já estudei cada uma delas, eu vou assistir novamente, 2 vezes. A segunda vez que eu assistir vai ser com legenda, porque aí eu vou conseguir pegar ali, eu estudei essa expressão, eu ouvi ela, entendi. E depois, pra finalizar, você vai assistir sem legenda, porque se você vai perceber isso. A primeira vez que você escutou, talvez você tenha entendido 0, 5, 10%. Essa terceira vez aqui que você vai assistir sem legenda, ou ouvir sem legenda, cara, você vai ter entendido 90, 80, até 100%, dependendo do áudio. E por último, você não pode só fazer isso, você também tem que deixar essas expressões anotadas, ou seja, você tem que ter algum caderno aí. Eu e meus alunos, eu tenho um método que é o método English Abroad, e lá a gente usa um aplicativo Anki. Nesse aplicativo, ele é um aplicativo que é como se fosse o seu caderno em branco, e tudo que você vai aprendendo, você vai colocando lá. Então, basicamente, como que você vai praticar o seu listening de forma eficiente para você desenvolver ele, mesmo que você esteja do zero. Você vai selecionar um material curto e nivelado, você vai ouvir ele sem legenda 1, 2, 3 vezes ali, depois você vai buscar a transcrição e você vai estudar essas palavras. Depois você vai assistir novamente ou escutar novamente uma vez com legenda, e a segunda vez sem legenda, você vai ver que você vai conseguir entender muito mais. E por último, você vai anotar essas expressões aí em algum lugar. Pode ser no seu caderno, ou se você quer trabalhar com algo mais tecnológico, com algo mais, como eu posso dizer, mais avançado ali, que realmente te dê mais resultado. Quando se trata de você internalizar essas expressões, a gente trabalha com Anki. Aqui tá muito teórico, então eu vou te mostrar aqui na prática cada um desses passos sendo aplicado em uma aula real, como que eu estudaria, por exemplo, um trecho de uma música. Então vamos lá, que eu vou te mostrar. E você também vai conseguir fazer isso, só que você vai ir selecionando os seus materiais aí. Você pode selecionar uma música, um vídeo, ou alguma coisa aí que você curta. Outra dica aqui pra você, cara. Ou moça, eu sempre falo cara, não sei porquê. Mas, quando você vai estudar inglês, sempre procure... Deixa eu voltar aqui pra mim. Quando você vai estudar inglês, sempre procura selecionar conteúdos que você tenha sintonia. Então, por exemplo, eu vou estudar, por exemplo, francês, vamos supor. E eu seleciono lá um áudio sobre política. Cara, eu odeio política.
Então, provavelmente não é uma área ali que eu tenha muita sintonia. Então, eu não vou gostar, não vou ter paciência, eu não vou ter gosto ali de realmente continuar estudando. Então, se eu fosse estudar francês, eu provavelmente buscaria áudios sobre áreas que eu gosto, por exemplo, idiomas, esporte, crossfit. Então, assim, eu ia ter um gás, eu ia estar, caraca, meu, que da hora esse áudio, esse vocabulário aqui, entendeu? Então, sempre que você for procurar um material para estudar inglês, procure um material ali que você realmente curta, que seja um tema que você goste, que você se adapte, porque isso vai tornar o processo muito mais fácil. Pega essa, fechou? Então vamos voltar e agora eu vou te mostrar na prática como aplicar esse método aqui. Let's go there. Hey folks, ó, eu ia colocar a música do Bruno Mars aqui, só que eu lembrei que se eu colocar aqui no YouTube vai dar ruim porque por causa dos direitos autorais. Então o que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, na parte de escolher um material, eu peguei um próprio vídeo que tá disponível lá no meu portal de estudos de inglês, que é o English Abroad. Mas vocês podem fazer isso com música, com algum trecho de música, lembrando que você precisa selecionar um material curto e nivelado. Isso aqui é nivelado para quem? Pro nível básico, e ele é curto porque ele tem menos de 2 minutos. Primeira parte aqui, ó, só relembrando para vocês, com a primeira parte é você selecionar um material curto e nivelado, segunda, ou se é a primeira vez sem legenda, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou tocar isso aqui pra vocês sem legenda e eu quero que depois vocês me digam quantos por cento vocês conseguiram entender. 10, 5, 20, 30, 40, 50, não sei. Vocês vão ouvir e depois vocês vão me falar. Eu vou tocar aqui, ó. Eu vou tirar a minha cara rapidinho e eu vou deixar pra vocês ouvirem aqui, ó. Take a look. Vamos ver quantos por cento vocês conseguem pegar disso aqui. Sem legenda nenhuma, lembrando. Deixa eu voltar aqui. Ó, 1 minuto e 23, tá vendo? Ó, só lembrando o tema, ó, First Day at the Office, ou seja, primeiro dia no escritório. Vamos ver o quanto vocês conseguem entender disso aqui. Peraí que tá travando um pouco. Ó, tava travando, vamos ver se fica melhor agora. Here we are. This is the office, and this is Karen. Hello, Karen. Tenho que tirar a legenda, né? Quase que passou. Here we are. This is the office, and this is Karen. Hello, Karen. Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Hello, Jennifer. Nice to meet you. Karen is our administrator. We all depend on her. Don't listen to Rob. But it's true. Is this your first time in the UK, Jennifer? Yes, it is. But it isn't my first time in Europe. I have family in Poland. Really? And where do you live in New York? In Manhattan? Do you know New York? Yes, my sister lives in Brooklyn. I have family in Brooklyn, too. Where does your sister live? Jennifer, Daniel? how nice to meet you. At last. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? No, I'm fine, thanks. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? At 12 o'clock. That's good. We have time. Okay, come into my office, Jennifer. Thank you. Talk to you later, Rob. Yeah, sure. Ó, esse é o vídeo. This is the video, and I want you to tell me how much of it did you understand? Ou seja, quantos por cento do vídeo você entendeu? Provavelmente muito pouco. Talvez 20, 30, 40, ou se você saiba um pouco mais de inglês, 50, 60. Mas essa é a primeira parte do processo. Você escolher um trecho, seja nivelado, curto. Segunda etapa é você ouvir sem legenda e perceber o quanto você entende. Depois, você vai fazer o quê? Você vai buscar a transcrição disso. Aqui, ó, no meu portal, a gente não trabalha com a transcrição, porque eu já dou o vocabulário com exemplos pro pessoal. Mas você, no seu caso, você faria o quê? Você pegaria a transcrição do vídeo e você ia buscando. Ó, aqui ele falou nice to meet you. Aí você ia lá e buscava. O que que é nice to meet you? O que que não sei, talk to you later? Você vai lá e busca. Aqui no meu portal, o pessoal já tem acesso à transcrição, ó.
Vou mostrar pra vocês, deixa eu voltar aqui. Então, ó, aqui embaixo eles têm acesso ao material. E aqui, ó, uma transcrição do vídeo, ou seja, this is Jennifer's first time at the office. She meets some of her new coworkers. Ela encontra alguns dos seus colegas de trabalho. Aqui, ó, tudo que eles falam, eu deixo aqui, ó. Então, o primeiro vocabulário aqui, ó, é esse aqui, ó, a primeira expressão. Então, a primeira expressão, uma das expressões que eles utilizam é essa aqui, ó, to depend on. Depend on. Ou seja, quando você depend on, é que você depende de alguma situação que você... Deixa eu colocar mais alto. Você depende de alguém ou de uma situação. Então, se eu falar, por exemplo, I depend on my sister, eu dependo da minha irmã. I depend on my sister. Se eu falar, por exemplo, nice to meet you, é que eu quero falar prazer em te conhecer. Nice to meet you, nice to meet you. Caso você não tivesse isso aqui, você ia ter que ir buscando lá, pesquisando o que cada uma significa. Aqui ela também fala, ó, it's my first time in. It's my first time in. Ou seja, minha primeira vez em algum lugar. Por exemplo, it's my first time in Brazil. Ou senão, it's my first time in Canada. It's my first time in Australia. É minha primeira vez na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. Não sei. It's my first time in. Sempre que a gente vai falar de cidades, ou de países, ou de algum lugar, a gente usa esse in aqui. It's my first time in. Fechou? Aqui, ó, a gente tem dois verbos. O verbo know e o verbo live. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, esses dois verbos, ó. Então, eu vou colocar aqui. Aqui a gente tá na parte de estudar, né? Vamos supor que a gente pegou a transcrição, aí a gente foi lá, transcrição, aí eu vi que na descrição tem aqui, ó, live, know, depend on e nice to meet you. Vamos supor que tinha essas quatro palavras aqui. Então, live, você vai ver, você vai pesquisar lá. Outra coisa, quando você precisa de de vocabulário novo, por exemplo, o que é essa palavra aqui? Ao invés de buscar o Google Tradutor, o que eu recomendo para vocês fazerem? Eu recomendo vocês abrirem esse site aqui, ó. Vou travar meu computador. Vamos ver, ó. É esse site aqui, ó. Ele chama Lingui. Por que que eu prefiro ele do que um Google Tradutor, por exemplo? Porque aqui no Lingui, você coloca a palavra e além dele dar só a tradução nua e crua, ele te dá também um exemplo. Então, vamos supor aqui que eu coloco o verbo live. Além do verbo live, ele vai lá dar, por exemplo, I live em São Paulo. Eu moro em São Paulo, por exemplo. Eu vou colocar aqui. Talvez eu trave um pouco, mas aqui você inverte, né? Ó, inglês, português, e você coloca aqui, ó, live. O que ele vai dar? Ele vai dar a tradução, sim, mas além da tradução, olha o que ele dá, ó, tá vendo? Ó, live, viver. People need water and food to live. Ou seja, as pessoas precisam de água e comida para viver. Então, no Google Tradutor, ele só daria lá, live, morar. Aqui, além dele te dar a tradução, ele também te dá uma forma de encaixar a palavra dentro de uma frase real. Então, você vai ver ali, é assim que eu uso ela na prática, entendeu? Então, aqui, a gente tá na parte de ouvir o diálogo, analisar a transcrição e agora entender o que ele quer dizer. Então, live aqui seria morar ou viver. Então, por exemplo, I live in São Paulo, por exemplo. My sister lives in Recife, por exemplo. A minha irmã, ela mora em Recife. Então, live é o primeiro verbo que a gente viu, que é o verbo morar. Aqui, ó, to know, ou seja, conhecer. Por exemplo, se eu quero falar I know your brother, ou seja, eu conheço. Ou se não, I know this guy. Eu conheço esse cara. Ou se não, I know this city. Eu conheço essa cidade. Ou seja, é o verbo conhecer. E aqui, deixa eu colocar, eu moro. Tá vendo que a gente tá praticando listening, mas ao mesmo tempo, a gente tá realmente aprendendo as expressões. My sister lives in Recife, minha irmã mora em Recife. Ou seja, não é só uma questão de você ouvir e ficar lá praticando. É uma questão de você ouvir, de você pausar, de você buscar a transcrição, de você buscar exemplos, de você anotar esses exemplos em algum lugar, que nem eu tô anotando aqui, ó. Depend on, ou seja, depender de algo. Por exemplo, I depend on this. Eu depend on junto. Eu dependo disso. Por exemplo, she depends on me. Ela depende de mim, tá vendo? Eu vou anotando aqui, ó. Nice to meet you. Nice to meet you, John. Ou seja, prazer em te conhecer, tá vendo? Então, ó, não é só ouvir, você vai realmente buscar ouvir, mas também colocar, criar exemplos, entender. Ó, eu vou tocar de novo agora, só que, ó, a gente tá em qual parte do processo aqui, ó? A gente já pegou, selecionou um material, ouviu-se a legenda, a gente buscou
a transcrição e a gente tá estudando as expressões. Agora que a gente estudou as expressões, a gente vai assistir novamente, uma vez com legenda e uma vez sem legenda. Então bora lá que a gente vai fazer isso aqui agora, nesse momento. Ó, eu vou voltar aqui no portal, só que agora, aqui no portal, você tem a opção de acionar as legendas. Então, ó, a mesma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar o daqui, só vai ficar... Eu vou deixar o bem pequenininho aqui do lado, ó, tá vendo? Só pra vocês me verem aqui rapidinho. E aqui vocês vão conseguir ver o vídeo, ó. Eu vou ativar a legenda aqui do lado e agora a gente assiste com... Vamos ver o que ela quer dizer. Essa parte sempre trava, né? Vamos aí. Ó, vai começar. Here we are. Here we are. Beleza. This is the office. Esse é o escritório. This is the office. Esse é o escritório. And this is Karen. This is Karen. Essa é a Karen. Hello, Karen. Karen, this is Jennifer Zelinsky from the New York office. Hello, Jennifer. Nice to meet you. Nice to meet you. Tá vendo? A primeira expressão que você já tinha estudado, que você tinha procurado pela expressão, apareceu aqui. Então você já vai pegar ela. Então, nice to meet you. Prazer em te conhecer. Vamos ver, ó. Karen is our administrator. We all depend on her. We all depend on her. Ou seja, nós todos, we all depend on her. Nós todos dependemos dela. We all depend on her. Don't listen to Rob. Não ouça o Rob. Don't listen to Rob. But it's true. É verdade, né? It's true. Is this your first time in the UK, Jennifer? Ó, eita, peraí que eu... Yes, it is. O que ela pergunta aqui, ó? Is this your first time in the UK? Ou seja, é sua primeira vez, lembra que a gente viu? Is this your first time in the UK? É sua primeira vez aqui no Reino Unido? Is this your first time in the UK? Aí ela responde aqui, ó, quer ver? Ó, peraí. It's your first time in the UK, Jennifer? Yes, it is. Sim, é. It isn't my first time in Europe. Ou seja, peraí que tá meio que travando. Deixa eu só arrumar isso aqui. Voltei. Então ela responde, ó. It is, but it isn't my first time in Europe. Mas não é. It isn't my first time in Europe. Mas não é minha primeira vez na Europa. Ela fala, I have family in Poland. Eu tenho família, né? I have family. I have family in Poland. E olha o verbo live que a gente estudou, ó. Really? And where do you live in New York? And where do you live in New York? And where do you live in New York? Ou seja, where do you live in New York? Onde você mora em Nova York? Ela vai responder aqui, ó. In Manhattan? In Manhattan, ou seja, eu nem sei falar isso aqui. Do you know New York? Do you know New York? Lembra do know? Você conhece Nova York? Yes, my sister lives in Brooklyn. My sister lives in Brooklyn. A minha irmã, ela mora em Brooklyn. I have family in Brooklyn too. Eu também tenho. Esse tio, eu também tenho família em Brooklyn. Ela pergunta onde sua irmã mora. Where does your sister live? Where does your sister live? Jennifer. Aí entra o boss, né? O chefe, e ele vai falar outra coisa. Ele vai oferecer alguma coisa. Daniel? How nice to meet you. Lembra Nice to Meet You que você estudou? Aí você vai ouvir e você já vai entender. At last. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Você gostaria de algo pra beber? At last. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? Tea, no, coffee, I'm fine, water. thanks. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? What time? What time, se você pesquisasse lá na transcrição, At seria que what time seria que horas? Ela fala meio-dia. 12 o'clock. 12 o'clock. That's good. We have time. Okay, come into my office, Jennifer. Thank you. Come into my office. Vem pro meu escritório. Aí ele fala talk to you later. Que seria a gente se fala mais tarde. Talk to you later, Rob. Talk to you later, Rob. Ou seja, Rob, a gente se fala mais tarde. Então aqui, ó, isso aqui eu só dei alguns exemplos. Mas poderia ser que na hora que você estivesse vendo as expressões... Deixa eu só abrir isso aqui, calma aí. Tá bem lento o meu computador. Ó, por exemplo, se você também poderia lá pesquisar aqui talk to you later. Na hora de você tá analisando a transcrição, seria... A gente se fala depois. Então, dá pra você praticar o seu listening de forma muito mais eficiente nisso aqui. Então, você seleciona um material curto e nivelado,
ouça uma vez sem legenda, você vai ler a transcrição, você vai estudar elas, deixa elas anotadas em algum lugar e assiste novamente, uma vez com legenda, que nem a gente fez agora, e mais uma vez sem legenda, para você ver quantos % você consegue entender da parada de novo. Eu vou tocar mais uma vez agora, sem legenda, para vocês conseguirem ver a diferença da primeira vez que vocês escutaram para agora. Vamos lá, que eu vou até sumir daqui, ó, eu vou tirar o meu... como que fala? A minha câmera, só para vocês prestarem atenção aí no vídeo, sem legenda nenhuma, só com o que a gente estudou até aqui, fechou? Here we are. This is the office, and this is Karen. Hello, Karen. Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Hello, Jennifer. Nice to meet you. Karen is our administrator. We all depend on her. Don't listen to Rob. But it's true. Is this your first time in the UK, Jennifer? Yes, it is. But it isn't my first time in Europe. I have family in Poland. Really? And where do you live in New York? In Manhattan? Do you know New York? Yes, my sister lives in Brooklyn. I have family in Brooklyn, too. Where does your sister live? Jennifer, Daniel? how nice to meet you. At last. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? No, I'm fine, thanks. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? At 12 o'clock. That's good. We have time. Okay, come into my office, Jennifer. Thank you. Talk to you later, Rob. So that's it for today. É assim que você estuda e você pratica o seu listening de maneira eficiente e que funciona, que vai realmente fazer você evoluir quando se trata de conseguir ouvir inglês e entender, mesmo que você esteja do zero, e isso em menos de 18 meses. Se você praticar tudo isso aqui, se você ficar ouvindo dessa forma aqui que eu te falei, em até 18 meses você vai ter evoluído demais, você já vai conseguir entender as pessoas e você vai conseguir realmente assistir um filme e conseguir entender o que eles estão falando. Uma música, a mesma coisa. Você vai para os Estados Unidos, a mesma coisa. Então é só seguir isso aqui, 5 passos. Faça isso com materiais simples, didáticos, do seu nível e se exponha ao inglês ao máximo, tanto com o listening passivo, tanto quanto também com o listening ativo. Fechou? Galera, é isso. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E na próxima quinta-feira a gente vai ter mais uma aula sobre algum tema que realmente vai fazer a diferença para o seu inglês. Só mais uma novidade, no dia 23 agora de agosto vai rolar a maratona Speak English in Brazil. Provavelmente, se a gente tá lá no dia 8, vai ter um link aqui embaixo na descrição para você se inscrever. Se inscreve, que nesse evento eu vou te passar toda a minha metodologia para você também aplicar aí nos seus estudos, fechado? Então é isso, that's it for today. I hope you have a great one and see you on Thursday. Até quinta-feira.